O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, hoje é sexta-feira, dia 10 de março. O FPR Notícias está começando. Seja muito bem-vindo. Com um tema que deve estimular a reflexão do papel da mulher na política, a professora do programa de pós-graduação em comunicação da UFPR e superintendente de comunicação da universidade, Luciana Panke, lançou um livro na última quarta-feira. É a obra Campanhas Eleitorais para Mulheres, agora na versão em português. A obra surgiu primeiro em espanhol e foi resultado do trabalho de pós-graduação da professora. Ele estudou 21 casos de campanhas para eleições presidenciais em 11 países da América Latina. O estudo rendeu 100 entrevistas e relatos da própria autora. O professor Rogério Andrade Molinari foi nome importante para instigar a autora a lançar a versão traduzida. E eu disse para ela, você devia fazer uma versão em português. Eu disse, não, mas é que essa é a única versão que eu tenho. Então está lançado um desafio para que na festa do centenário dos 104 anos a gente lance o teu livro em português. Mas tem que ser uma versão ampliada. Você tem mais uns 3 meses ou 4 meses para que a gente mande para a imprensa. Eleita em 2016 uma das mulheres mais influentes do mundo em comunicação política, Luciana diz que essa publicação vai muito além da elaboração de um livro. É uma forma de que esse trabalho, esse conhecimento chegue nas mãos de mulheres que estão interessadas em entrar na política partidária. E isso daí, eu acho que se uma mulher falar para outra mulher, acaba inspirando. E também é a oportunidade de hoje, né? Eu conversei aqui, né, com as pessoas que estavam, e nas aulas, palestras, levar essa mensagem para outras mulheres que não desistam, que vão atrás, que a gente precisa de ter esse olhar feminino na política, na sociedade. O evento, realizado em uma livraria aqui de Curitiba, contou com um breve debate de abertura entre a autora, o jornalista Rogério Galindo e a pesquisadora Maria Rita César. O tema foi além da discussão da obra. O assunto foi a relação política e cultural das questões de gênero, o feminismo e o progresso na igualdade de direitos. Muitas vezes as mulheres que estão representando as outras mulheres não estão necessariamente representando pautas femininas, estão simplesmente reproduzindo um estilo antigo de política, reproduzindo pautas masculinas, que pode não ser o melhor caminho para a gente resolver esse tipo de problema. A professora Maria Rita também falou sobre o feminismo na política e questionou o silenciamento do tema. A Luciana deixa muito claro isso na fala dela, de como essas pautas, que são pautas de gênero, pautas feministas, elas são pautas proibidas, porque elas vão tocar na raiz de uma sociedade machista. E por fim veio a tão famosa mesa de autógrafos, que só encerrou com o fechamento da loja. O Ricardo foi garantir a dedicatória dele. Se bem que, como orientando da professora Luciana, ele está levando muito mais do que uma assinatura. A Luciana Panke me deixa um legado de poder entender muito melhor a questão de gênero, como funciona as disputas de poderes, como funciona esse espetáculo político em que a gente participa e tal, né? Inclusive essa porque apesar de a Luciana ter esse estudos de gênero, ela também tem mil outras funções e tal. E ela, no meu caso, me orienta na questão do espetáculo político, que é um termo, um outro termo acadêmico aí, no caso. A substituição de um equipamento técnico da rede de dados interrompeu o acesso aos serviços de rede no prédio histórico da UFPR na manhã dessa sexta-feira. A manutenção, feita pela equipe do CCE no início da manhã, envolveu a troca do no-break da rede principal. O serviço é necessário para estabilizar o acesso à internet e à rede interna de instalações do campus. O serviço já foi normalizado. E as inscrições para o Centro de Línguas e Interculturalidade da UFPR, o CELIM, estão suspensas.
Desde o dia 2 de março, o sistema que efetua as matrículas dos estudantes teve problemas técnicos que causaram o cancelamento aleatório de cerca de 500 matrículas. Vou conversar agora com a repórter Bruna Junskowski, que tem mais informações. Olá, Bruna. Então agora o início das aulas vai ser adiado? Olá, Gabriele. É isso mesmo. E para não prejudicar ninguém, o Selim decidiu refazer todas essas matrículas que foram canceladas, mas de forma manual. E os prazos são diferentes para cada aluno. Para os estudantes que já faziam os cursos de língua do Selim no ano passado, o prazo é hoje, a partir das 2 horas e vai até às 8 horas da noite. Para os novos alunos, os horários são diferentes e isso depende do curso que eles querem fazer. Para mais informações, é só acessar o site do Selim, selim.ufpr.br. Eu volto com você, Gabriele. Muito obrigada, Bruna. Os casos de doenças renais são muito comuns, de acordo com a Sociedade Brasileira de Nefrologia. Cerca de 10 milhões de brasileiros sofrem algum tipo de doença no rim. E para lembrar o Dia Mundial do Rim, nessa quinta-feira, dia 9, ações foram promovidas para prevenir esse tipo de doença. Por trás da máscara, o sorriso de quem teve uma segunda chance. Este é o Ademir, que até um mês atrás lutava com uma doença renal grave. Foram 5 anos de tratamento. Um dos rins chegou a quase parar. Ele sofria com fraqueza, inchaço e falta de ânimo. Mas em fevereiro o jogo virou e ele conseguiu um doador compatível. 2 meses atrás ele chegou e falou, agora não tem mais o que fazer. Daí pediu que eu tivesse uma pessoa para arranjar um rim, eu corri atrás de um rim para mim, né? Como é que você vai ir? Né? Não tem como. Daí um primo meu perguntou, daí ele falou, eu vou doar o rim para você. O empresário descobriu o problema nos rins por acaso. Foi em uma visita ao cardiologista que a alteração no órgão foi identificada e a situação já era grave. As doenças renais costumam ser silenciosas e descobertas em estágio avançado. Ela é, a maioria das vezes, assintomática, você não tem sintomas, né, doença renal. Então, quando você vai ter algum alerta em relação à perda de função renal, ou se desenvolve sintomas, uma parte da função renal já foi sensivelmente atingida. Então, o que se deve fazer? A gente preconiza que grupos de risco que podem desenvolver doença renal, pacientes com pressão alta, pacientes com diabetes, pacientes que têm história familiar de doença renal, a própria obesidade idosa, façam avaliação da sua função renal. Os rins filtram o sangue. Eles eliminam impurezas como a ureia e mantêm o equilíbrio dos sais no corpo. Sem o cuidado adequado, as doenças renais podem até ser fatais. Por isso, é tão importante a prevenção. E muitos dos pacientes têm essa tríade, né? O paciente é obeso, e isso leva a um diabetes e leva a hipertensão arterial. Então, medidas em relação de controle de peso, de diabetes, de hipertensão arterial, seguramente levam a menor probabilidade dos pacientes desenvolverem doença renal. Hoje, Ademir toma todos os cuidados para não voltar a ter problemas. Ele toma muita água, tem uma dieta saudável e vai ao médico com frequência. Daqui a pouco, ele vai poder voltar a trabalhar e retomar a vida. Eu vou voltar. Eu vou receber alta, né? 3 meses. As linhas interpraias de transporte da UFPR, que ligam as unidades do Centro de Estudos do Mar e do setor litoral, começaram a fazer conexão com o balneário de Praia de Leste. O objetivo da mudança é otimizar o serviço e atender melhor a comunidade nos 3 turnos, manhã, tarde e noite. No portal da Pró-Reitoria de Administração, você encontra todos os horários dos ônibus. Acesse www.pra.ufpr.br. Essa semana foi feita a recepção dos calouros do curso de Medicina da UFPR no campus Toledo. Atividades com centro acadêmico e atlética, palestras sobre saúde e atividade médica e visita à Rede Assistencial de Saúde de Toledo. Os calouros de medicina da UFPR do campus Toledo aproveitaram bastante a semana de recepção, mas o grande destaque foi o trote solidário. Calouros e veteranos se juntaram para um mutirão de doação de sangue e também realizaram a pintura da ala pediátrica do Hospital Bom Jesus.
umidade no Paraná aumenta nesta sexta-feira por causa de uma frente fria vinda do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. As temperaturas sobem em todo o estado e em algumas regiões há possibilidade de temporal. Em Curitiba, a máxima é de 30 graus. Em Jandaia, a previsão de pancadas de chuva com trovoadas e a máxima fica em 34 graus. Já o sábado vai ser de muito sol no Paraná. As chuvas são esperadas, mas de forma isolada e no fim da tarde. Em Toledo, a mínima deve ser de 22 e máxima de 30 graus. Em Palotina, a mínima fica em 23 e máxima de 33. E o domingo também deve ter altas temperaturas e possibilidade de chuva, com máxima de 31 graus em Pontal do Paraná e em Matinhos. Promover a qualidade de vida entre professores e técnicos administrativos da universidade. Esse é um dos objetivos da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da UFPR. Para falar sobre esse assunto, hoje nós trouxemos aqui no estúdio o pró-reitor da Progep, Douglas Hammermiller. Tudo bem, professor? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde. Então vamos começar falando sobre o papel, da Progep, por favor. Então, a Progep, a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, ela tem o papel de cuidar de toda a vida funcional e desenvolvimento dos nossos servidores. Ela cuida desde o ingresso via concurso, os assentamentos funcionais dos servidores, desenvolvimento, curso de capacitação, desenvolvimento em saúde, até o tempo da aposentadoria e ainda continuamos cuidando dos nossos servidores aposentados e pensionistas. Legal. Então, como se dá melhor essa capacitação que a Progep faz? Então, a capacitação da Progep ela se dá por algumas nuances. Uma delas são os cursos de capacitação. Por exemplo, estão abertas as inscrições para os cursos de idiomas. Nós também incentivamos a participação de servidores em cursos que nós chamamos de qualificação, aqueles graduação, especialização, mestrados e doutorados. Inclusive, financiamos parte dos estudos para aqueles que procuram instituições privadas, né? Além disso, nós também promovemos agora a busca por parceiros para constituirmos um mestrado profissional para os nossos servidores técnico-administrativos. Legal. E, outra área de atuação é a saúde, né? Sim, perfeitamente. E aí há uma questão muito importante a ser colocada. Nós não cuidamos apenas da saúde dos servidores, nós também cuidamos da saúde dos nossos estudantes, através do Sistema Casa, que são centros de atenção à saúde do servidor. Temos alguns centros em Curitiba, mas também estamos potencializando as ações nos campi interiorizados. Legal. Então, e quais são as novas ações agora da nova gestão da Pró-Reitoria? Então, nós estamos buscando ampliação da integração entre as unidades da UFPR, estamos buscando as demandas de capacitação no local, estamos investindo muito em prevenção em saúde, não só tratar do doente, mas fazer com que a nossa comunidade acadêmica não chegue aos processos de adoecimento. E então, também para isso, buscamos infraestrutura maior para a Pró-Reitoria e para o Sistema Casa, inclusive nos campi interiorizados. Legal. Muito obrigada, então, pela presença, professor. Muito bom trabalho para vocês agora. Muito obrigado, eu que agradeço. E a nossa série sobre as mulheres da UFPR traz hoje a história da Elisa Hort. Pós-doutora em Química, ela tem um currículo acadêmico extenso e, inclusive, já ganhou o prêmio Mulheres pela Ciência. Professora da UFPR e cientista, Elisa Hort ganhou renome mundial em 2016, ao representar o Brasil e receber o prêmio International Rising Talents, na França. O reconhecimento vem de produtos produzidos por Elisa que podem eliminar pesticidas usados em alimentos. Essa é uma problemática muito séria no Brasil. A gente tem um uso muito abusivo de pesticidas e a gente ainda, além de abusivo, usa muitos pesticidas proibidos, porque a gente tem grandes estoques. Então, a minha pesquisa entra nessa linha da gente tentar criar formas de destruir os pesticidas que estão em estoques e que são proibidos para que ninguém utilize mais e também para criar formas de monitorar. Então, o que está sendo usado, que são permitidos, mas usar na quantidade permitida. E a alternativa para isso é catalisadores. Então, são espécies que têm essa multifuncionalidade. A gente pode usar tanto para destruir quanto para monitorar. A pesquisadora também recebeu em 2015 o Prêmio L'Oréal para Mulheres na Ciência. O projeto envolve meios de detectar agrotóxicos na comida, que podem ser cancerígenos.
Se a gente puder usar esses catalisadores, por exemplo, para fazer uma forma que a gente pudesse, por exemplo, lavar nossa alface, e nessa água que a gente lava nossa alface, a gente tem um papel que a gente mergulha e ele muda de cor, nos dizendo não pode comer esse alimento, está intoxicado. Ele não vai tirar a toxicidade do alimento, mas vai te alertar e você não vai comprar mais onde você comprava, e aí a cadeia vai chegar até o ponto onde a pessoa realmente vai ter consciência de usar a quantidade permitida. Realização profissional que reflete na vida pessoal. Com a pesquisa, a professora acredita que contribui com a sociedade de milhões de brasileiros. Além disto, é a realização de um sonho de vida. A gente tem a classe mais tóxica de pesticidas, que são os organofosforados. Talvez muitos conheçam, porque são os mesmos que compõem as armas químicas. Então, muitas pessoas podem dizer que os pesticidas, na verdade, as armas químicas vieram da tecnologia de pesticida. Então, a gente pode fazer mal para o inseto, podemos fazer mal para o ser humano. Então, os organofosforados são os que mais preocupam e é o que mais está proibido no mundo inteiro, e alguns ainda estão permitidos no Brasil. E com o caminho traçado, Elisa vê portas abrindo para futuras cientistas na UFPR e no Brasil inteiro. Desde muito nova eu sonhava em ser cientista, eu sempre quis ser cientista e professora. Então hoje eu faço o que eu sempre sonhei, eu sou completamente satisfeita, eu chego na aula com maior entusiasmo, eu chego no laboratório para fazer pesquisa com maior entusiasmo, eu adoro descobrir as coisas novas e é muito bom saber que a gente está podendo fazer isso hoje com bastante tranquilidade. A gente tem muitas portas abertas, tem muitas dificuldades ainda para enfrentar, mas hoje a gente consegue, a gente vê nossa sala cheia de mulheres, a gente vê as escolas, a gente vai falar sobre ciência, as meninas estão com os olhos brilhantes, então todo mundo hoje sabe que não é questão de gênero, é questão de ciência, é para o mundo, todo mundo precisa fazer ciência, todo mundo precisa ter essa oportunidade de conhecer. Então, eu sendo mulher na universidade mais antiga do Brasil, né, é um enorme orgulho poder dizer que eu estou fazendo pesquisa e com bastante liberdade. Eu me sinto bem prestigiada nessa universidade. Eu acho que desde que o momento que eu ganhei esse prêmio, eu vejo os alunos, eu vejo as pessoas que eu cruzo na UFPR, as pessoas reconhecem, é muito legal, porque a gente precisa disso, a gente precisa não só, eu preciso ser uma heroína, mas a gente precisa de heróis cientistas, mulheres, heroínas cientistas, a gente precisa se espelhar, ver que essas pessoas também mudam o mundo, não são só as pessoas que a gente normalmente considera heróis, né, ou heroínas, a gente tem que considerar essas pessoas que realmente estão querendo fazer algo pela ciência, querendo salvar o mundo, querendo resolver os seus problemas. Então é um orgulho enorme poder ser inspiração. Bom, e é com a reportagem dessa mulher incrível que eu me despeço. Esse é o meu último UFPR Notícias. E eu só tenho a agradecer por tudo que eu aprendi aqui na UFPR TV com uma equipe tão incrível. E muito obrigada também a você pela companhia. Para rever esse ou outros programas, você já sabe, é só acessar o nosso site ou redes sociais. Um bom final de semana e até a próxima. Tchau!